Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia, você que chegou nesse canal, seja muito bem-vindo. Aleluia, já quero te convidar você a se inscrever nele, porque todas as vezes que eu postar algo aqui, você já recebe as notificações aí no seu aparelho e que o Senhor possa falar ao seu coração. Aleluia, você que já é inscrito, quero te agradecer por todo o apoio que você tem dado. Não a mim, mas o reino de Deus. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Que nós possamos nos unir e, como eu sempre digo, deixa Deus te usar. Compartilhe essa palavra com alguém. Eu sou aquela que falo através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em nós. Você é aquele que ouve e que compartilha a palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo 21 é a palavra que o Senhor me deu, versículo 28, que vai dizer assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso aqui é uma parábola, né? Jesus está usando mais uma vez uma forma, aleluia, um conto, uma história, aleluia, para falar com o seu povo, para falar comigo, para falar contigo. Mas essa parábola, irmão, a gente não pode dizer que não está entendendo, porque ele vai citar e dizer que havia um homem que tinha 2 filhos e tinha uma vinha. Ele vai chegar para o primeiro filho e vai dizer: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o primeiro vai dizer: Eu não vou. Aleluia. Mas foi. E o segundo vai dizer: Eu vou, mas não foi. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, traduzindo para os nossos dias, para a nossa vida, essa vinha nada mais é do que a obra do Senhor, a seara do Senhor, aquilo a qual o Senhor tem nos convidado a fazer. Eu sou esse filho, você é esse filho, nós somos as filhas, nós somos os semeadores, aleluia, que estamos aqui para semear a palavra do Senhor. E quantas das vezes nós estamos ouvindo uma palavra num culto, uma pregação, ou abrimos a Bíblia e o Espírito Santo de Deus vem falando fortemente ao nosso coração sobre o nosso dever, aleluia, de compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai dizer que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. E quando eu falo de pregar, eu não falo de eloquência, eu falo de testemunho, eu falo de falar do amor de Jesus. Você não precisa ter uma boa oratória, uma boa fala, você só precisa ser um espelho. Você prega Jesus com as suas atitudes, você prega Jesus com o seu cotidiano, no seu dia a dia, com o seu comportamento, aleluia, com a sua generosidade, com o seu amor, com o seu perdão. Então, existem várias formas de pregar Jesus, de pregar o Evangelho. Aleluia. Mas aqui está especificando, aleluia, que ele chamou esse filho e esse filho disse assim: Olha, eu não vou não. Aleluia. Quantos estão assim? Quantos de nós fomos assim, né? O Senhor nos chama e a gente diz: Senhor, eu não vou. Eu não vou porque eu não sou capacitado, eu não vou porque eu não sei falar, como Jeremias próprio disse, né? O próprio Jeremias, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei falar de Jeremias. Jeremias até vai dizer: Eu sou como uma criança. Ele vai dizer: Mas desde o ventre eu te chamei, Jeremias, e te enviei como profeta às nações. Então o Senhor, ele quando ele nos chama, ele nos capacita, irmão. Aleluia. E o primeiro, ele vai entender isso, porque ele vai dizer: Eu não vou. Ele vai dar desculpa, ele vai dizer: Eu não quero ir. Aleluia, eu não quero ir, eu não estou afim de ir, eu não quero fazer isso, eu não quero trabalhar. Mas ele vai trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. É o chamado que arde no coração. Quantos de vocês que estão aqui já ouviram o Senhor chamar e você disse assim: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero aparecer, eu não quero me expor, eu não quero ter que deixar minha casa, meus afazeres, meu trabalho ou a minha vida para estar trabalhando na obra. Eu estou muito bem aqui sentadinho nesse banco, eu estou muito bem aqui na minha vida, mas você acabou indo, você acabou fazendo, você acabou exercendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque viu a necessidade que tem, aleluia, a seara.
Louvado seja o nome do Senhor, a obra do Senhor, o reino de Deus. Ou não, ou sentiu no seu coração verdadeiramente que era necessário que você fizesse alguma coisa, que você contribuísse de alguma forma para o reino de Deus. Então tem pessoas aqui que estão aqui e disseram não para o Senhor, mas foram fazer. Aleluia, voltados pelo Espírito Santo, motivados, aleluia, pelo Espírito Santo a ganhar almas, a levar a palavra do Senhor com amor, com zelo, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Outros não, outros disseram, eu vou. Aí eu me lembro daquela parábola que Jesus também contou, aleluia, que havia um homem, aleluia, um samaritano que está descendo uma estrada e ele é assaltado, e ali alguns batem nele, e aquele homem fica lançado ali na estrada, e passa ali o sacerdote, passa de lado, não o socorre. Passa ali o levita também, passa de lado e não socorre. E vem um outro que não era nem servo, não estava no templo, mas resolve socorrer aquele homem que estava ali caído no meio daquela estrada, que chama o bom samaritano, perdão. O bom samaritano é o que socorre. Então, muitas das vezes na nossa vida é assim. Quem é esse bom samaritano? O bom samaritano é aquele que não tem uma religião, é aquele que não está dentro do templo, é aquele que não está, aleluia, envolvido com sacrifícios, mas que cuida do seu próximo, que cura as feridas do seu próximo, que está ali envolvido, aleluia, com a dor do próximo. E eu quero deixar essa palavra para você nesse dia, aleluia. Você que disse que ia, mas não foi. Você que disse que ia fazer a obra de Deus, mas não fez. Está tão preocupado com o zelo da obra, como o sacerdote, que não vê quem está sofrendo, quem está gemendo à beira do caminho, quem está machucado à beira do caminho. Está tão preocupado em louvar a Deus. O levita tinha essa condição de atrair a presença de Deus para o templo através do louvor. Está tão preocupado em atrair a presença de Deus para dentro do templo, que simplesmente deixou quem estava sofrendo no meio do caminho, quem estava ferido, machucado, no meio do caminho. Então tem gente que está dizendo, o Senhor pode contar comigo, mas o Senhor só pode contar com Ele dentro dos seus limites. E o Senhor te chama hoje para sair dos seus limites, como samaritano, porque ele estava indo trabalhar, ele estava indo executar a sua vida diária, quando ele vê alguém ferido. Então, irmão, não espere oportunidades surgirem quando você não tiver o que fazer, não. As oportunidades de pregar, de fazer a obra de Deus, de cuidar de alguém, aleluia, de abraçar alguém, de fazer a obra do Senhor na sua vinha, ela vai surgir quando você estiver ocupado. Ela vai surgir, aleluia, quando você estiver fazendo algo importante até mesmo para você. É aí que vai surgir o momento de você fazer a obra do Senhor. Ainda que você disse que não, mas você vai dizer sim para o Senhor. Aleluia. Ainda que você venha olhar a situação e dizer, mas aquela pessoa está caída ali, ela sabia do perigo, caiu porque quis, se machucou porque quis, está no tráfico porque quer, está nas drogas porque quer, está na prostituição porque quer. Não, essa pessoa está ferida, essa pessoa está caída, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa que está no álcool, nas drogas, na prostituição, vivendo de opressão, essa pessoa que está sendo enganada pela religião, essa pessoa, ela precisa de alguém que se levante. Aí Jesus, ele vai dizer, ele vai perguntar para aqueles homens que estão ali, eles vão dizer, quem é que fez a vontade do Pai? Eles vão dizer o primeiro. Aí Jesus vai dizer, pois é por isso que os publicanos, as meretrizes nos precedem, estão adiantados, aleluia, no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que os publicanos, as meretrizes se converteram, aleluia, que o pecador se converteu e foi lá e fez. A meretriz, vou dar um exemplo aqui, de Maria Madalena, que era uma prostituta, né? E a gente vai ver a história dela, ela é liberta por demônios e ali ela passa a seguir Jesus. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que essas mulheres que seguiam a Jesus, também como Maria, elas serviam ao Senhor com as suas rendas, com as suas fazendas, ou seja, com o seu financeiro. Elas serviam ao Senhor. Aleluia. Elas não estavam expulsando o demônio, elas não estavam curando enfermo, mas elas estavam servindo ao Senhor com a sua renda, com a sua fazenda, no seu dia a dia. O Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, aleluia, os publicanos, como Mateus, né? Como a Bíblia vai falar sobre Mateus, que era um homem que cobrava imposto, né? Ele se converte e ele vai expulsar demônio, ele vai pregar, ele vai curar, no nome de Jesus.
Então esses estão se antecedendo, enquanto muitos religiosos daquela época estão sentados na cadeira de Moisés, estão sentados dentro de uma igreja, dentro do templo, como os dias atuais, e não estão fazendo nada, só estão preocupados com o zelo da obra, com o zelo do culto, com o zelo da oratória, com o zelo do louvor, com o zelo do instrumento, com o zelo do microfone, e estão se esquecendo das almas que estão lá fora. É por isso que ele vai dizer que João Batista veio pregando e ainda assim aquele povo não tinha se convertido. Por que aquele povo não se converte? Estou falando dos religiosos. Eles não se convertem porque eles acham que são convertidos. E quantos de nós nos dias de hoje achamos que somos convertidos também? Porque oramos, porque pregamos, porque profetizamos, porque estamos dentro do templo fazendo festa, banquete, aleluia, tirando fotos, se posicionando em mídia social, quando na verdade nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Aleluia, nós estamos fazendo nossa própria vontade, porque a vontade de Deus, irmão, ela vem contra a nossa vontade muitas das vezes. A gente vai ver que ele disse que não, eu não quero, mas ele foi fazer. Aleluia. Quem disse que alguém quer ir para a boca de fumo? Quem disse que alguém quer ir para o hospital? Não é o melhor lugar de se ir para uma cadeia. Ninguém quer ir para esses lugares. Ninguém, irmão. A gente quer ir para o passeio, a gente quer ir para um lugar paradisíaco, a gente quer estar em lugares bons hotéis, boas camas para dormir. Quem é que quer dormir no relento? Quem é que quer sacrificar, andar quilômetros para levar uma palavra para alguém, orar um enfermo? Não, nós não queremos isso. Eu não quero, não vou ser hipócrita, você não quer. Aleluia, mas o nosso coração precisa arder para isso, aleluia. Eu quero ver todo mundo bem, mas eu tenho consciência de que nem todo mundo está bem, e não adianta eu ir somente rir com os que estão rindo, sorrindo, sorrir com os que estão sorrindo, como diz a Bíblia. Não, eu preciso também chorar com os que choram, e você também. Você que está aqui, o Senhor está falando comigo, contigo nesse dia. Nós precisamos nos posicionar e entender que a seara é grande e pouco é os ceifeiros, como diz a própria palavra do Senhor. Foi Jesus que nos alertou. Ele disse assim: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então, muitos de nós hoje, irmãos, essa palavra é para a gente refletir, porque muitos de nós hoje queremos fazer somente aquilo que nos dá prazer ou somente aquilo que é por obrigação. E Deus quer que a gente faça por, aleluia, por amor às almas, por amor às vidas, por amor à sua obra, por amor à vinha. Vinha é um lugar de vinho, vinho é um lugar que traz alegria. De repente você está triste ali na sua casa, desanimado, prostrado, prostrada, você não consegue mais nem sentir alegria, porque você está fora da vinha, você não está trabalhando na vinha. Você precisa entender isso. Enquanto você ficar aí preocupada com a sua casa, preocupada com seus filhos, com seu marido, com seus afazeres, preocupado com o seu trabalho, com a sua empresa, somente preocupado com isso, só vai surgir o quê? Preocupações, ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes, é só enfermidade. Irmãos, mas quando você investe o seu tempo, não preocupação, mas investe o seu tempo, não só nas suas obrigações diárias, mas em trabalhar na vinha do Senhor, você vai sentir alegria. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Melhor é dar, então dê atenção para alguém, dê uma oferta para alguém, dê credibilidade a alguém, dê para alguém, aleluia, a oportunidade de ouvir Jesus falar através da sua boca, através dos seus atos, através da sua atitude, através da sua generosidade. Dê para alguém. Melhor é dar. Então, muitas das vezes, nós estamos tristes, desanimados, prostrados, e estamos dizendo: Senhor, eu preciso me alegrar, mas não consigo. É porque você não está trabalhando na vinha. Volte a trabalhar na vinha, porque a Bíblia vai dizer que aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás, porque se olhar para trás, o coração do Senhor não se alegra do tal. Então, irmão, muitas das vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Quantos que estão aqui e um dia trabalharam na vinha, sentiram alegria, se esforçavam, até cansavam, mas suas forças também eram renovadas pelo Senhor. Até muitas das vezes se decepcionaram, mas o Senhor era a sua força e a sua alegria. E o Senhor está te convidando neste dia. Eu quero orar pela sua vida. Volte a fazer a obra do Senhor. Faça como esse filho que disse que não ia, mas foi. Aleluia. Vamos parar de falar para o Senhor que a gente vai, mas não vai. Vamos parar de votar e não cumprir. Aleluia. Vamos parar com isso, irmão. A gente está falando demais e fazendo de menos.
Aleluia. A gente cobra demais do outro e não faz nada. Aleluia. A gente sempre vive em busca dos nossos direitos e não dos nossos deveres. Sabia disso? A Constituição, até nossa Constituição brasileira, ela é feita de direitos e deveres. E nós temos o hábito de cobrar somente o que é nosso direito e esquecemos de exercer os nossos deveres. Que nós possamos exercer os nossos deveres no reino. Porque quem cumpre os seus deveres, aleluia, certamente terão os seus direitos, aleluia, firmados pela palavra do Senhor. Deus não quebra princípios, aleluia. A Bíblia fala sobre princípios. Então, o princípio de todo aquele que é chamado por Deus é fazer a sua obra, levar a sua palavra. E Deus se encarrega do resto. Deus cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde, do seu financeiro, da sua vida emocional. Enquanto você faz para Deus, Deus cuida de tudo que é seu. Em nome de Jesus, eu quero orar e eu quero te chamar. Você que está aí me ouvindo, meu irmão, você não está aqui em vão, não. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu estou aqui investindo tempo. Aleluia. E eu creio que você também. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Deus é Deus de perto, de longe. Deus é Deus de momento. Eu estou nesse momento gravando e você está nesse momento ouvindo. E o Espírito Santo de Deus, que está comigo agora gravando, vai estar com você e está com você no momento que você está me ouvindo. Por isso eu te convido a orar, por isso eu te convido a entregar. Eu sei que essa oração que eu vou fazer é muito pequena, aleluia, mas você, mesmo com a oração muito pequena, porque Deus, né, meu irmão, a gente não adianta de fazer grandes orações, a gente precisa fazer com sinceridade, abrir o nosso coração para o Senhor, aleluia, e se comprometer. Renove a sua aliança com o Senhor hoje, renove a sua aliança com o Senhor, você que está aí desanimado, prostrado, triste, aleluia, renove a sua aliança, aleluia, abra seu coração, aleluia, tome uma atitude e faça aquilo que o Senhor tem te pedido. Pai, neste dia, nesta manhã, nessa tarde, nessa madrugada, meu Deus, o momento é teu, a hora é tua. Eu venho te pedir, Pai, por esta vida que aqui chegou. Senhor, toma esse meu irmão, essa minha irmã, que ele possa, Pai, se levantar, Senhor. Que ele possa, Pai, tomar posse, Pai, se revestir de força. Meu Senhor, de graça, de ânimo, Senhor. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Pai, confessando que temos falado, nos comprometido, mas não fazemos. Nos arrependemos, Senhor. Meu Deus, te pedimos neste momento, Senhor, nos ajuda, nos sustenta, porque a partir de hoje estamos como Isaías. Aleluia. Envia-nos a mim, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, nos enviar aos cativos, aos oprimidos, como diz Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para levar as boas novas, libertar os cativos, os oprimidos, Senhor da glória. E nós possamos receber esta unção, receber esse Espírito, Senhor, e ir até os que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste dia, Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fique com esta palavra, meu irmão. Medita nela e pratique ela, em nome de Jesus, amém? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, irmão. Deixa Deus te usar. Compartilhe esta palavra com alguém. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações, amém? Não esqueça de deixar seus likes, seus comentários. Coloque um glória a Deus, um aleluia. Nos ajude a continuar a fazer a obra do Senhor, a trabalhar nessa vinha, irmãos. Aleluia, eu confesso que eu amo o que eu faço, amo falar da palavra, amo estar aqui com vocês. O Senhor é a nossa força, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.